Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. Olá, sabe, existe uma linguagem meio que silenciosa ao nosso redor, que está inscrita nas paredes, nos corredores e principalmente nos projetos dos edifícios que a gente usa todo dia. É a linguagem da segurança. E hoje a gente vai decodificar como duas normas essenciais, a NBR 9077, que define as rotas de fuga, e a NBR 6492, que estabelece como desenhar tudo isso, trabalham juntas para proteger vidas em situações de incêndio. Para pensar um instante. O que é que protege de verdade as pessoas durante um incêndio num prédio? Quando aquele alarme dispara, pode ter certeza que não é a sorte que mantém todo mundo seguro. São várias camadas de um planejamento que a gente nem vê. São regras super rigorosas e, mais importante ainda, desenhos técnicos muito, mas muito precisos que transformam essas regras numa construção segura. E isso tudo muito antes do primeiro tijolo se colocar do grau. Certo? Então vamos lá. Para a gente entender de fato essa proteção, a gente precisa olhar para a base de tudo, as normas técnicas. Pensa nelas como se fossem um idioma, de verdade. Uma parte desse idioma define as regras de segurança, ou seja, o que precisa ser feito. Já a outra parte? A outra parte é a gramática. Ela define como essas regras devem ser desenhadas no papel para que todo mundo, do arquiteto ao construtor, fale a mesmíssima língua, sem nenhuma confusão. E olha só, segurança contra incêndio não é achismo, não é chute, é ciência pura. Normas como a NBR 14432, por exemplo, elas determinam exatamente quanto tempo a estrutura de um prédio tem que aguentar o fogo. E isso é absolutamente vital, porque é o que garante que o edifício não vai desabar enquanto as pessoas estão tentando sair de lá. E bem no coração dessa norma tem uma sigla que é a chave de tudo, TRRF, Tempo Requerido de Resistência ao Fogo. Basicamente, é o tempo mínimo contado ali em minutos que as vigas, os pilares, as lajes de um prédio têm que aguentar o tranco do fogo sem entrar em colapso. É literalmente um tempo que se compra para poder salvar vidas. Mas claro, esse tempo todo não adianta nada se não existir um caminho seguro para fora, não é? Tá, mas como é que se chega nesse tempo? É um cálculo até que bem lógico. Primeiro, se olhar a altura do prédio. É óbvio, quanto mais alto, maior o risco. Segundo, essa altura é combinada com o tipo de uso daquele lugar. Pensa bem, um hospital vai ter exigências muito diferentes de um prédio de escritórios, por exemplo. Aí se junta esses dois fatores, consulta uma tabela na norma e pronto, ali está o TRRF. Beleza. Agora, vamos sair um pouco da teoria, das tabelas e ver como essa linguagem toda técnica se transforma em arquitetura de verdade. Em coisas que a gente pode ver e tocar, que foram projetadas para proteger. E é aqui que a gente entende por que um desenho técnico claro é o que faz toda a diferença para que a teoria funcione na vida real. Isso nos leva a um ponto fundamental. Muita gente pensa que seguir norma é só um custo, uma obrigação, mas na verdade é uma oportunidade. Como essa citação aí sugere, um projeto bem pensado que já nasce com a segurança em mente não só é mais seguro, ele pode ser mais inteligente e até mais econômico. A grande sacada é justamente como um projeto consegue equilibrar todas essas coisas. Olha, a estrutura do prédio aguentar o fogo é vital, a gente já viu isso. Mas ela existe por um motivo ainda maior. Dá tempo para as pessoas saírem. A prioridade número 1, a prioridade absoluta em qualquer projeto de segurança contra incêndio é a vida humana. E para isso, o que a gente precisa? De um caminho. Um caminho claro, seguro e muito bem sinalizado para fora do prédio. Então, o ponto crucial é este. O objetivo final é sempre a fuga segura. E a NBR 9077 é a norma que cuida só disso. É aqui que a gente conecta tudo. A NBR 9077 diz o que tem que ser feito para criar uma rota de fuga segura. E a NBR 6492 entra com a linguagem, com os desenhos, para mostrar como esses caminhos devem ser representados no projeto. Assim, não tem margem para erro. Ok. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada num dos elementos mais críticos de qualquer rota de fuga, a escada. Mas calma, não é uma escada qualquer. A gente vai analisar a anatomia de uma escada que foi projetada para ser um verdadeiro refúgio. E o mais interessante é ver como a representação dela em corte, lá no projeto técnico, é a chave para garantir que ela seja construída exatamente como deveria ser. Essa peça-chave é o que a gente chama de escada enclausurada.
O nome já diz praticamente tudo, né? Ela foi pensada para ser uma clausura mesmo. Um ambiente totalmente isolado e protegido do fogo, do calor, da fumaça que está tomando conta do resto do prédio. Pensa nela como a espinha dorsal da rota de fuga vertical. Tá, e o que faz essa escada ser tão especial? Vamos lá. Primeiro, as paredes dela são feitas com materiais que aguentam muito fogo. O acesso a ela é sempre por portas corta-fogo, daquelas que se fecham sozinhas. A estrutura toda é o que chamamos de estanque, ou seja, ela é completamente selada para não deixar fumaça nenhuma entrar. E claro, lá dentro não pode ter nada que pegue fogo. O mais importante, cada um desses detalhes tem um símbolo, uma representação gráfica padronizada para garantir que o projeto seja seguido à risca. E qual o resultado de todo esse planejamento? É um verdadeiro porto seguro no meio do caos. Enquanto o incêndio está acontecendo lá fora, do lado de dentro da escada enclausurada a temperatura fica baixa, o ar continua respirável e a estrutura não sofre dano. Ela se transforma, de fato, no caminho seguro que vai levar todo mundo para fora. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise e acho que a grande lição que fica é bem clara. Projetar um edifício não é só criar espaços bonitos ou funcionais. Projetar é proteger vidas. E essa proteção só acontece quando a gente junta as regras de segurança, como as da NBR 9077, com uma linguagem de desenho que seja clara para todo mundo, como a da NBR 6492. É essa união que tira a segurança do papel e a transforma em realidade. Essa citação resume tudo de forma perfeita. Existe uma hierarquia de prioridades, sabe? E antes de qualquer outra coisa, o projeto precisa garantir a segurança da vida. As rotas de saída, as escadas, os corredores, isso não é um mero detalhe. É a essência, é o coração de um projeto de segurança. E para que essa essência se torne real, ela tem que ser desenhada com uma precisão impecável. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que você passar por uma escada de emergência em algum prédio, pare e observe os detalhes. A porta corta-fogo pesada, as paredes que parecem mais robustas, cada um desses elementos faz parte de uma história, uma narrativa de segurança. A pergunta é, o que o projeto silencioso daquela escada está dizendo sobre a importância que foi dada à proteção das pessoas ali dentro? Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!